Descobrindo sua Bíblia, 1 Pedro. De Pedro para os cristãos judeus residentes na Ásia Menor. Local em que foi escrito Cidade de Roma. Data provável 65 d.C. Palavra-chave: sofrimento e esperança. Expressão-chave: sofrer por Cristo. Tema: consolo e esperança, fortalecimento para os cristãos no meio da perseguição e do sofrimento. Versículo-chave 4:1. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento. 4:14-16. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Cada escrito no Novo Testamento tem sua ênfase própria. Paulo é o apóstolo da fé, João é o apóstolo do amor, Tiago o apóstolo das boas obras e Pedro é o apóstolo da esperança. A primeira epístola de Pedro é uma carta de esperança, no meio dos sofrimentos e provações, e o apóstolo exorta seus leitores a viverem de acordo com a viva esperança que receberam ao crerem em Jesus Cristo. 1:3. Essa carta foi escrita principalmente para judeus, convertidos que estavam fora de Israel, longe da sua pátria, como peregrinos e estrangeiros. 2:11. Pois nela temos proporcionalmente mais referências ao Antigo Testamento do que qualquer outro livro do Novo Testamento. Assim como o ministério de Paulo era especialmente voltado para os gentios, o de Pedro era para os judeus, tanto dentro quanto fora de Israel. Enquanto Paulo viajou para o oeste aos gentios, Pedro foi para o leste, às tribos dispersas de Israel. Gálatas 2:9. O objetivo do apóstolo era encorajar, fortalecer e confortar os cristãos que estavam sofrendo perseguições por causa da sua fé em Cristo, e incentivá-los a viver uma vida santa. Capítulo 1, versículo 2, 14-17 e versículo 22. Capítulo 2, versículos 1, 5, 9 e 11. Capítulo 4, versículo 2 ao 4. Mesmo em meio a circunstâncias adversas. O principal tema é o sofrimento, pois esta palavra é citada cerca de 20 vezes e aparece em todos os capítulos. Capítulo 1, versículos 6, 11. Capítulo 2, versículos 19 ao 24. Capítulo 3, versículos 13 ao 17. Capítulo 4, versículos 1, do 12 ao 19. E capítulo 5, versículos do 9 ao 10. Pedro deseja ensinar aos santos a como viver vitoriosamente no meio do sofrimento e perseguições, sem perder a esperança, sem se amargurar, confiando em Deus e guardando o retorno do Senhor. O apóstolo mostra Cristo como nosso exemplo de fidelidade e submissão ao Pai em meio ao sofrimento. Capítulo 2, 21 ao 23. E exortar os escolhidos a sofrerem pacientemente sobre a vontade de Deus. 4:19. Isso porque é uma alegria e uma bem-aventurança sofrer por ser cristão. 4:12 ao 16. Pois isso prova que estamos seguindo fielmente os passos do Mestre. Lucas 9, versículos 23 e 24. Podemos ver que este mesmo raciocínio na carta aos Filipenses, pois ali Paulo declara que o sofrimento não é um castigo, mas um privilégio e uma bênção da parte de Deus. Filipenses 1:29. Pedro afirma que o sofrimento prova a fé, assim como o fogo prova o ouro. 1:7. Os discípulos que se opôs ao sofrimento de Jesus. Mateus 16, 21 e 22. Marcos capítulo 8, 31 e 32.
por covardia negou a Cristo por 3 vezes e agora exorta os cristãos a se prepararem para sofrer pelo Senhor. 4:1. Pois o sofrimento é a parte essencial da vida cristã. 2:21. Podemos ver claramente a transformação da vida de Pedro antes e depois da ressurreição de Jesus. De homem impulsivo, falante, ora destemido e ora covarde. E em suas cartas mostra-se uma pessoa paciente, mansa, amorosa e com uma coragem purificada e fortalecida pelo Espírito Santo. Esta é uma epístola intensamente cristológica, pois apesar de breves 5 capítulos, o nome de Cristo é citado 23 vezes. Pedro diz que a conduta do cristão no meio dos pagãos deve ser exemplar. 2:12. E mesmo em meio ao sofrimento, não devemos revidar mal com mal. 3:9. Além disso, precisam se esforçar para fazer o bem a todos, a serem bons cidadãos e servos. Capítulo 2, versículo do 12 a 19. Mas, acima de tudo, devem tratar os irmãos da fé com misericórdia, humildade e amor. Capítulo 1, versículo 22. Capítulo 2, versículo 17. Capítulo 3, versículo 8. Capítulo 4, versículos do 8 a 10. E capítulo 5, versículo... Outro tema importante da epístola é a salvação da alma. Capítulo 1, versículos 9 a 22. Capítulo 2, versículos do 11 a 25. Capítulo 4, versículo 19. Que é operada tanto pela santidade quanto pelo sofrimento, quando este é permitido por Deus. A palavra precioso ou preciosa é particularmente especial nos escritos de Pedro, pois foi citada 7 vezes em suas 2 epístolas. Preciosa fé, provada, 1 Pedro 1:7. Precioso sangue, 1 Pedro 1:19. Preciosa pedra angular, 1 Pedro 2:6. Precioso Cristo, 1 Pedro 2:7. Precioso Espírito manso e tranquilo, 1 Pedro 3:4. Fé preciosa, 2 Pedro 1:1. Preciosas promessas, 2 Pedro 1:4. O bom nível do grego desta epístola sempre levantou o questionamento a respeito da autoridade desta carta, pelo apóstolo que tinha sido um simples pescador. Todavia, o testemunho da igreja primitiva e o uso de um secretário amanuense, como Silvano, conforme 5:12, podem confirmar a autoria petrina desta carta. Pedro morreu durante o reinado de Nero, pois tempo depois de escrever suas epístolas, segundo Pedro 1:14, diz a tradição que o apóstolo pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, pois não se julgava digno de morrer como seu mestre. A observação do livro. A Ásia Menor se refere a uma região que englobava as 5 províncias romanas, citadas por Pedro 1:1, Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Muitos comentaristas consideram que Babilônia 5:3 se referia figuramente a Roma por vários motivos. 1. Em Apocalipse 17:5-9, Roma é chamada de Babilônia. 2. Pedro viveu seus últimos anos em Roma. E 3. Pedro foi martirizado nesta cidade. A palavra esperança aparece várias vezes na epístola, capítulo 1, versículos 3, 13 e 21, capítulo 3, 5 e 15, mas não inclusivamente aos judeus. Ver 1 Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10, capítulo 4, versículos 2 ao 4. A palavra dispersão em 1:1, diáspora, no grego, sempre foi um termo usado para designar os judeus que viviam fora da Palestina. Amanuense, funcionário público encarregado de fazer cópias e registros e correspondências oficiais. Aqui terminamos o livro Redescobrindo sua Bíblia, 1 Pedro. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois o teu reino, o poder, a honra e a glória, para todo sempre. Amém. Que a paz de Deus esteja com todos vocês.